Um adolescente de 14 anos foi armado a uma escola particular em Goiânia e abriu fogo contra colegas, matando 2 deles e deixando outros 4 feridos. Outro adolescente espancou uma professora dentro da sala de aula em Santa Catarina. Os casos repercutiram em todo o Brasil e chamaram a atenção para o debate sobre a violência na escola. E para falar sobre esse assunto, o Conexões de hoje recebe no estúdio a psicóloga e especialista em atendimento com pessoas em situação de violência, Cida Alves. Olá, muito obrigada pela sua presença, Cida. Olá, Camila. Olá a todos que acompanham o programa Conexão. E também contamos com a presença do Alexandre Malman, que é professor da Rede Municipal de Educação e também estuda o tema. Obrigada, Alexandre, pela sua presença. Obrigado pela oportunidade de discutir esse tema que é urgente. Bom, queria começar falando sobre o caso do adolescente aqui de Goiânia que matou 2 colegas e feriu outros 4. Rapidamente as pessoas já começaram a discutir nas redes sociais, muitos jornalistas também já apontaram o bullying como uma das causas, como uma possível causa para essa ação. Como é que vocês avaliam esse caso e também a questão do bullying dentro da sala de aula? Cida, queria que você falasse um pouquinho. É importante entendermos que hoje o que mais mata, adoece e sequela a população a partir de 1 ano de idade até 39 anos não são mais as doenças, não são as causas biomédicas, são as violências. A violência hoje tem um impacto na saúde e na mortalidade crucial. Mas nós só podemos intervir nesse evento se a gente conhecer a complexidade das causas. O que nós estamos vendo aí, tanto na mídia oficial, nas redes sociais, é que fazem simplificações, apontam rapidamente uma situação como a causadora. E uma situação como essa que aconteceu em Goiânia, com o grau que aconteceu, ela não tem uma única causa, ela é multicausal. Eu apontaria 3 elementos críticos nessa situação. Primeiro, a cultura, que trabalha com a lógica de que você resolve os seus conflitos, as suas diferenças pela violência. Então, desde pequeno, as crianças são educadas a partir dessa ótica, e isso vai para a escola, isso vai para o trabalho, isso vai para a rua. Um outro elemento que eu considero crítico também, nós vemos que foram as armas, a presença de armas é um elemento, é o fator de risco. Então, quanto menos armas em circulação, menos crimes letais. E também a questão de gênero. Ali nós temos um menino que acabou atirando, 2 meninos que infelizmente vieram a falecer e outras pessoas feridas. Então nós percebemos que a socialização dos meninos é marcado por um processo de embrutecimento. Os meninos são os que mais sofrem violência física dentro de casa, fora de casa. Ele passa por um processo de socialização que acredita que ele vai ser fortalecido pela dor e pelo sofrimento. E muitas vezes isso é muito danoso para o desenvolvimento. O homem, como a mulher, necessita de cuidado, de expressar suas sensibilidades, suas vulnerabilidades. Então nós temos o elemento ali também de uma masculinidade, um ideal de masculinidade que eu considero destrutivo. Okay. Bom, Alexandre, queria que você também fizesse a sua avaliação sobre esse caso. É muito complicado dizer já de pronto que foi bullying o que aconteceu ali. A gente tem que entender que para ser bullying existe todo um processo de coleta de dados para afirmar se naquele local tem ou não esse fenômeno social que se alimenta de diversos outros tipos de violência. É uma tipologia, na verdade, o bullying. Então existe um questionário, por exemplo, que é validado internacionalmente, que deve ser aplicado na escola para entender o que realmente estava acontecendo ali. O primeiro ponto é esse. Eu gosto de dizer sempre que a escola, eu faço uma analogia simples, que a escola seria como se fosse uma panela de pressão. E ali, complementando o que a Cida falou, nos trouxe tão bem, dessa maneira, ali nós teremos crenças dessas crianças que aprendem em casa, seus clérigos, suas religiões, seus valores que são aprendidos através de youtubers, através da televisão aberta, através do que nós estamos discutindo aqui agora. E dentro dessa escola é fechado. E ali fica todo o processo de agressões físicas, verbais, simbólicas e assim por diante. E quem regula, aquela válvula que vai regular, somos nós. São os professores, os pais e nós como sociedade em geral. E se uma dessas não trabalha muito bem, essa válvula não vai funcionar e infelizmente teremos uma explosão como essa, que foi uma atitude desumana, que demonstra uma fraqueza emocional desse jovem diante dos problemas e adversidades. Bom, quais são as principais causas, Cida, da violência?
dentro da escola, não só entre os próprios alunos, como nesse caso, mas também contra os professores, que a gente tem noticiado em vários momentos também? Olha, é importante nós entendermos que na relação entre o outro, entre eu e você, entre o professor e o aluno, nós sempre teremos diferenças, nós sempre teremos conflitos. Isso em si não é negativo. É a partir desse elemento do conflito, da diferença, que a gente constrói evoluções, transformações. Então, eu coloco como ponto crucial dessa situação a não resolução de forma mediada, dialogada, ou seja, você apostar em saídas instrumentalizadas, ou seja, se você faz uma coisa contra mim, eu uso a violência física, eu uso a violência psicológica, então eu uso o recurso da violência como um elemento para ou controlar o outro, ou para dominar o outro. Agora, é muito importante nós entendermos que existe como prevenir. Todo esse ritmo que a gente está vendo de muita violência, nós já temos experiências bem-sucedidas aqui em Goiânia, fora de Goiânia, fora do país, que mostra que se você constrói dentro da escola uma cultura, aí não é só uma palestra, um dia especial, em que você faz toda uma lógica em que as pessoas têm espaço para colocar suas dificuldades, que você tem apoio para essas dificuldades serem mediadas, que você permite que as diferenças apareçam e sejam trabalhadas dentro de um aspecto da tolerância, isso já consegue construir um clima em que muitas violências são prevenidas. Então, nós precisamos apostar nisso. Primeiro, que as diferenças não sejam tratadas a partir da violência. Segundo, que se respeite as diferenças. Nós temos diferenças de todas as espécies, de orientação sexual, de identidade de gênero, de etnia. Isso tem que ser trabalhado de uma forma muito clara e muito acolhedora. Aí você vai diminuindo todo esse preconceito. A gente vai observando que nas manifestações de violência na escola, normalmente parte de uma situação de preconceito, ou de discriminação por uma raça, por uma etnia. Então, a gente vai trabalhando a diferença dentro de uma relação mais equânime, mais justa. A gente tem que ir para o intervalo agora e no próximo bloco eu volto com essa mesma pergunta para o professor Alexandre e a gente continua o debate a respeito de violência na escola. Eu espero que você continue acompanhando o Conexões no canal 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia ou então pela internet, no nosso perfil do Facebook ou no nosso canal do YouTube. Conexões está de volta e o tema hoje é violência no ambiente escolar. Por isso, nós estamos conversando com a psicóloga e especialista em atendimento com pessoas em situação de violência, Cida Alves, e também com o Alexandre Malman, que é professor da Rede Municipal de Educação e estuda essa temática. Alexandre, como identificar que uma criança, um adolescente está sendo autor ou está sendo vítima de violência e também o que fazer nesse sentido quando se descobre essas ações ou antes que elas ocorram? Primeira coisa, a gente tem que entender que a gente tem que fugir dos estereótipos. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, porque depois de sexta-feira nós recebemos uma enxurrada de textos fazendo diversos estereótipos sobre vítimas, agressores, etc. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente evitar fazer o estereótipo de que uma vítima, por exemplo, ela sempre vai ser uma pessoa mais tímida ou mais voltada a si mesma. Se isso está acontecendo, é alguma coisa mais grave ainda, né? Então, nós temos que entender que as pessoas são únicas e cada uma delas vão reagir de maneiras diferentes a cada diversidade. Então, esse é o primeiro ponto. Identificar não é tão fácil. Um dos caminhos é o que eu falei no bloco anterior, que é a utilização, por exemplo, do questionário, que é validado internacionalmente, e que eu até utilizei ele na minha pesquisa de dissertação, que dá uma ideia do que está acontecendo na escola, de tal maneira que você percebe se é um bullying verbal, físico, simbólico e onde efetivamente acontece na escola, se é durante o recreio, se é na sala de aula, no banheiro. Então isso tudo a gente consegue. Dentro dessa perspectiva de como identificar o bullying, a gente tem a grande questão que é como prevenir isso, né? Então, fazer o estereótipo é prejudicial até mesmo para a prevenção, porque se você observa um aluno que é mais ativo, ou mais violento, mais agressivo, não necessariamente ele vai ser um agressor.
ele também pode ser uma vítima daqui a pouco. O que nós observamos, e Dan Owens é o cara que pesquisa isso desde os anos 70, dos anos 80, estabelece que não tem um estereótipo físico, um estereótipo emocional ou social para indicar quem vai ser, né, uma vítima ou quem vai ser um agressor. Então, nós temos que trazer referências como essas, Dan Owens, que vai falar justamente que qualquer um de nós poderíamos ser vítimas de bullying nesse ambiente escolar. Para evitar, aplicar realmente um questionário, não ter estereótipo para você trabalhar com todos da mesma maneira e fazer uma série de atividades contínuas. A Cida foi perfeita ao trabalhar dessa maneira. Ela disse que deve ser não só com palestras, isso é perfeito. O município de Goiânia, já desde 2009, já estabelece leis específicas para o bullying e formações continuadas para os professores trabalharem o tema nas suas escolas. Eu mesmo fui um dos que desenvolveu, né, um desses temas, numa das escolas, que falava justamente sobre terra sem bullying, né? E nós tivemos ótimos resultados. Tem que ser continuado, uma parceria entre a escola, ou seja, todos os que estão dentro da escola, professores, direção, pais, comunidade escolar, o poder público com políticas públicas voltadas para o fortalecimento dessas crianças e ainda nós, enquanto professores, pais, alunos. Então, todos nós trabalhando juntos, poderemos aí erradicar ou diminuir essa violência. Como a Cida falou, a violência sempre existiu. Então, não tem como saber se tem mais bullying agora ou não. Nós temos que entender que realmente é um fenômeno social e que nós temos que erradicá-lo. Mas, para isso, é necessário entendê-lo melhor, sem preconceitos. Cida, você falou que existem bons exemplos, boas práticas. Queria que você falasse mais, de forma mais específica, explicasse mais. Tanto como pais, professores, a própria escola, essas pessoas podem agir para evitar ou combater essas práticas. Isso. No meu doutorado eu pesquisei a violência física contra a criança. E fui em todas as regiões do país conhecer as boas práticas. E uma das boas práticas premiadas foi de uma cidadezinha pequenininha, Rio do Sul, em Santa Catarina. Então, o que a psicóloga da escola fazia dentro dessa lógica de ser uma dinâmica continuada? Toda semana ela tinha um momento em cada sala onde ela fazia jogos. E os jogos que ela desenvolvia eram com todos os alunos, ela fazia um grande tabuleiro em que ia colocando situações e as crianças iam dando respostas e elas iam discutindo que estava implicada em situações ou de violência física ou psicológica e eles juntos iam construindo um jogo em que todos ganhavam, ou seja, diminuindo a violência. Ela criou uma estratégia muito simples também, você veja que não precisa de alta tecnologia, você precisa de empenho humano, que era uma caixa do segredo. Então, os alunos teriam aquele lugar, que eles poderiam identificar pelo nome ou não, alguma situação que eles quisessem partilhar com o professor. E muitas situações de bullying, de violência na escola, estavam ali naqueles segredos que ela tinha a oportunidade de intervir, como também de violência intrafamiliar. Eu dei 2 exemplos simples de uma professora do interior do nosso país, mas tem também, por exemplo, um trabalho que já está bastante divulgado, é de uma professora americana que ela faz o trabalho anterior à situação de bullying. Ela usa o que a gente chama de sociometria. Ela todo final de aula, ela pergunta com quem que você gostaria de sentar, as 4 crianças que você gostaria de sentar na semana que vem. E aí ela faz essa pergunta e faz a pergunta, quem se portou melhor? E aí ela, na semana que vem, ela já remonta a composição dos agrupamentos para não deixar que os isolados, né, as figuras isoladas, e ao mesmo tempo ela implementa na sala de aula sempre assembleias e ações em que os meninos e as meninas possam falar das suas qualidades, dos seus sonhos, ou seja, é um trabalho permanente de integração e de enfrentamento da intolerância que ela faz na dinâmica das cadeiras, na conversa de sala de aula. Devo complementar também que há outras ações que podem ser desenvolvidas. E uma delas é justamente uma questão básica das relações humanas, que são as críticas e elogios. Nós não estamos preparando os nossos jovens para entender o que é uma crítica. E a crítica, na verdade, é justamente para você entender as suas falhas e os seus pontos de melhoria. Uma das ações que nós desenvolvemos muito é o elogio diário. Elogiar um professor, observar as qualidades dessas pessoas, escrever e todos os dias entregar para essa pessoa.
entregar primeiro para os professores e depois para os alunos da sala. Então, todo mundo elogiando a todos transforma aquele ambiente em um ambiente melhor. Porque nós temos realmente o foco. Lembrando, a gente tem que lembrar da neurociência agora. Né? Na neurociência explica que nós temos, de cada 10 pensamentos, 8 são negativos. Então, nós somos propensos realmente para algo crítico, algo ruim na nossa vida. Então, nós temos que realmente focar nos 2 pensamentos positivos. Então, focar mais nos elogios. Focar como nós vamos trazer esses alunos para um ambiente melhor, observando principalmente as qualidades de cada um deles. A gente vai para mais um intervalo e finaliza esse debate, essa conversa a respeito da violência na escola. Você pode sugerir o tema que você gostaria de ver debatido aqui no Conexões. É só mandar um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem pelo WhatsApp no 99181-1406. Esse é o último bloco do Conexões, que hoje discute a violência no ambiente escolar. Nós estamos conversando com a psicóloga e especialista em atendimento com pessoas em situação de violência, Cida Alves, e com Alexandre Malman, professor da Rede Municipal de Educação e também estudioso desse tema. Cida, queria que você falasse um pouquinho do papel, nesse momento, dos pais, porque eu vejo muito que a escola acaba sendo demandada muito, os pais esperam que a escola haja nesses casos, mas eles também têm certa responsabilidade e também podem agir em relação a esses casos de violência, né? Isso, é muito importante. Eu vejo que os pais são muito cuidadosos em relação à saúde física, tomam providências muito rápidas em relação à medicação, algum tipo de tratamento, estão cada dia mais preocupados com o desempenho acadêmico, mas eu vejo que está faltando o olhar para a criança no sentido das suas emoções, dos seus sentimentos. Como é que essa criança está vivendo? Quais os sentidos que ela está dando à vida? Quais são os medos que ela tem? Então, o que a gente orienta, aí é no sentido geral para todos os pais, é que é fundamental pais e filhos construírem vínculos de confiança. Se o pai e a mãe não constroem esse vínculo, a criança não vai ter coragem de contar que ela está passando por alguma coisa, porque ela vai ficar com vergonha, ela vai se sentir culpada. Quando a criança tem a coragem de contar, o pai tem que levar muito a sério. E assim, é algo que eu bato forte mesmo. Quando a criança traz uma situação sofrida, leve a sério, leve em consideração. A experiência de sofrimento na infância é muito importante no sentido de desenvolvimento. O que, às vezes, para um adulto é algo que ele tira de letra, aquilo ali para a criança vai perturbar seu desempenho escolar, vai perturbar o seu sono. Quantos casos que a gente pega da criança já com algum tipo de transtorno alimentar, algum transtorno de ansiedade e que a gente vai identificar em uma situação de isolamento na escola, de superexposição. Já acompanhei casos em que criou-se um grupo em que expunha as fotos dos meninos numa rede social, deformava, depreciava, e isso foi vivido por esses alunos como uma dor dilacerante. Então, a gente precisa estar muito coladinho com os nossos meninos e ouvindo muito atentamente eles. A gente estava falando no intervalo que existe uma diferença, né, entre os tipos de violência praticados pelas meninas e pelos meninos. Essa interação entre eles violenta é diferente, dependendo do gênero. Na verdade, a gente tem que entender que os homens, como já foi citado, e a gente tem que levar em consideração todo um estudo sociológico, os homens são aqueles que acabam indo para o físico, para aquilo que você vê na escola, que é aquela violência de xingamento, de apontar o dedo e até vias de fato. As mulheres já têm um caminho diferente, as mulheres já utilizam das suas reuniões, né, íntimas ali dentro da escola e isolam outras, né, denegrindo a imagem dessa menina, denegrindo quem ela é, utilizando até mesmo de mentiras para acabar literalmente com aquela imagem que essa menina quer passar para os demais. Então há essa diferença muito grande. Eu só complemento que o grande problema dos pais, por exemplo, não assumirem, quando uma criança chega até ele e fala de um assunto tão grave como esse, é justamente a falta de conhecimento. Falta isso que nós estamos fazendo agora, a discussão, apresentar verdades, apresentar pesquisas e apresentar realmente definições para isso.
O bullying em si, ele causa uma dúvida muito grande e essa dúvida causa medo. E esse medo gera isso que nós estamos vendo agora, né? De discutir rápido o que é, que não é, uma busca por uma definição para justificar algo. Nós temos que entender as causas. E os pais realmente não sabem muito bem o que está acontecendo, eles não sabem como lidar com isso. Porque hoje estão disputando espaços com celulares, com amigos, com youtubers, e isso tudo, e ele ainda tendo que trabalhar, tendo que sustentar a casa, e também não está com a possibilidade de trazer tantas informações para os filhos como deveria. Então, essa dúvida também acontece. Então, lembrando, bullying seria uma violência física, verbal, simbólica, entre pares no ambiente escolar, ou seja, entre aluno e aluno. O que nós vemos entre professor e aluno e professor e aluno, como tem um patamar diferente, assuma uma posição diferente, não é bullying, seria assédio. Isso está previsto em lei. E se acontece com seu filho, você pode e deve buscar um Ministério Público para que esse professor receba, né, as suas penalidades. E entre aluno e professor, já diz tudo, né, que seria atos infracionais. Então, é entre pares. E entre os pares seria esse bullying. Então tem que ficar bem claro isso. E claro, tem que ser continuado. Nós não podemos ter como base as testemunhas que são, geralmente, aí, crianças que têm a mesma idade das vítimas. Então nós, enquanto adultos, temos uma visão muito maior do que elas. Então o que aconteceu, por exemplo, tem essa dúvida sobre isso. Então para os pais, eu realmente falo, abrace mais, sabe? Fique mais junto, mesmo que ele esteja jogando videogame, senta do lado dele, não precisa jogar junto, mas senta, faça carinho, mostre a confiança e mostre que você está apto a ouvi-lo. Porque assim, se alguma coisa estiver acontecendo na escola, com certeza ele vai te procurar e vai falar a verdade para você. E quando falar, não grite com ele, não fale que ele tem que aprender com a dor, como já foi dito. A questão não é aprender com a dor, ele tem que aprender com as adversidades e saber as soluções que ele tem disponível diante da idade dele, da vivência que ele tem, para resolver o problema com aquela ou aquelas pessoas. A violência não pode ser vista como uma solução, né? Não. Nunca. E esse laço de confiança que o Alexandre está falando é o que vai salvar nessa relação. Normalmente a criança está muito assustada, está com muita vergonha, normalmente ataca a imagem, né? A violência ali na escola ataca a imagem, então ela vai ter que falar algo ruim que está acontecendo com ela na escola. Se o pai ou a mãe dá essa bronca, né? Menino, mas por que você não se virou, né? Por que você não fez? E o medo também desse pai apelar ou achar ruim ir até a escola e agredir o professor, agredir o coleguinha e tudo mais. Então o pai vai ter que tanto acolher, e é o adulto que tem responsabilidade de ser o maduro na história e reagir da forma mais racional possível. A gente tem casos em que a criança ou o adolescente conta a situação de violência, a mãe vai lá e fala, bate nela, a gente viu isso na televisão. Então, na verdade, o adulto está aí como mediador para cuidar, para proteger e tomar as providências cabíveis, né, entre professores, entre pais. Então, esse é a chave, a proximidade, laço de confiança, diálogo. Não só entre os pais, mas todos nós. Isso. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, vou ter que interrompê-los. A gente continuaria falando sobre esse tema durante muito tempo, né? Muito obrigada, Cida, pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu acho que é aqui, dentro da ciência, dentro da construção do conhecimento, que a gente pode dar elementos para os pais ajudarem seus filhos. Perfeito. Obrigada também, Alexandre. Eu que agradeço a oportunidade. E é isso, a gente precisa discutir mais, ter mais conhecimento e entender literalmente que para ter uma solução para violências, por exemplo, é focar literalmente nas relações pessoais, mais afetivas e efetivas. Muito obrigada. Conexões de hoje chega ao fim. Espero que você continue acompanhando a programação da TV UFG. Também que acesse o nosso site e as nossas redes sociais. Eu te espero no nosso próximo programa.